Bom, pessoal, a nossa questão é essa, né? Assusta a gente ver, parece ser muito extensa e, na verdade, essas provas, como, por exemplo, esses exames de acesso ao ensino médio numa escola com uma estrutura um pouco melhor, vestibulares, Enem, concursos públicos, todas essas provas que vocês daqui por diante podem estar enfrentando na vida profissional e acadêmica de vocês, sempre possuem questões assim mais extensas, com um pouco mais de texto. Então é muito importante a gente prestar atenção agora no vídeo para aprender a se sair bem nesse tipo de questão, tá bom? Olha só, a primeira parte é o que eu chamo de texto inicial. Ele é uma espécie de enunciado e esse enunciado vai trazer você para o contexto, né? Ele vai te fazer lembrar daquele conteúdo que você já estudou com certeza no ensino fundamental. Então ele vai te fornecer o contexto, tá? Invariavelmente ele também traz pistas. Traz uma determinada parte do assunto que você não lembra mais direito, ele vai acabar te fornecendo essa informação e vai facilitar, inclusive, a resolução da questão. Então, muito importante ler com atenção, tá? Tentar relembrar o conteúdo que você já estudou com certeza, tá bom? As afirmativas, a segunda parte. Veja que essa questão é dividida em 3 partes. As afirmativas é para testar o seu conhecimento. E normalmente elas têm pegadinhas. Então, atenção total, sem afobação, se precisar, responda não, leia 2, 3 vezes, tá? Não tem problema demorar, o interessante é você sair tranquilo dessa questão, tá bom? Então aqui, ó, vamos ler e já resolver essas afirmativas para depois vocês verem como abordar a questão das assertivas, que é a terceira parte da questão. Sobre a Guerra Fria, analise as seguintes afirmativas. A número 1 diz que a Guerra da Coreia, que durou de 50 a 53, teoricamente, porque eles ainda vivem um armistício, então tecnicamente essa guerra ainda não acabou, mas determinou a seguinte divisão: Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista. Isso é correto, tá? Isso é correto, essa é a divisão que permanece até os dias atuais. Na número 2, os Estados Unidos foram os primeiros a produzir e utilizar armas nucleares. A corrida nuclear foi denominada de equilíbrio pelo terror. Isso é correto também. Por que terror? Porque chegou num ponto que eles tinham tantas armas que, se iniciasse uma guerra, era impossível haver um vencedor, né? Todos sairiam perdendo, inclusive os que não estavam envolvidos com essa guerra, pois seria o suficiente para destruir a humanidade. Número 3, a corrida espacial foi marcada pelo pioneirismo soviético. A União Soviética foi o primeiro país a lançar um satélite artificial denominado Sputnik. Isso é verdadeiro também, né? A União Soviética, ela quase que liderou a corrida inteira. Ela perdeu na linha de chegada quando os americanos conseguiram chegar primeiro à Lua, tá bom? No período da Guerra Fria, número 4, no período da Guerra Fria, surgiu a internet, que no início era restrita aos militares estadunidenses. Isso também é correto. E a número 5, durante a Guerra Fria ocorreu a Guerra do Vietnã. Até aí, ok. Os Estados Unidos, contando com o apoio do Vietnã do Sul, em 1975, conseguiram unificar o país por meio do socialismo, criando a República Democrática do Vietnã. Vejam bem, pessoal, tem 3 pegadinhas aí, tá? Primeiro que o Vietnã, os Estados Unidos realmente apoiaram o Vietnã do Sul. Agora, você não pode, né, o principal querer dizer que os Estados Unidos acabaram apoiando o regime socialista. Eles eram totalmente o contrário, eram voltados ao capitalismo e defendem até hoje, com unhas e dentes, esse sistema de mercado, tá? E eles não conseguiram unificar o país não, tá? O Vietnã foi unificado, foi formada a República Democrática do Vietnã, porém pelo próprio Vietnã do Norte, apoiado pelos soviéticos. Então, tecnicamente, a vitória nesse confronto foi soviética, tá bom? Bom, agora ali a gente já sabe que a quinta assertiva está errada, né? Mas imagine que você não tenha esse domínio todo, você não sabia, não lembrava desse conteúdo todo. Mas lembra que você já, a Guerra da Coreia está mais presente na minha mente, porque tem o problema ali agora com o norte-coreano, Kim Jong-un, e ele vive arrumando confusão com os Estados Unidos e tal. Então é um conteúdo mais presente, eu sei que aquela ali está correta, eu tenho certeza. Poxa, se você sabe veja bem, se você sabe uma afirmativa, você já pode eliminar, tem possibilidade de eliminação nas alternativas, tá bom? Olha só, sabendo que aquela primeira está correta, você já elimina essas duas.
Por quê? Olha o que diz, apenas as afirmativas 2, 3 e 5 estão corretas. Se você tem certeza que a número 1 está correta, toda aquela que não contemplar a número 1 aqui já vai estar eliminada. Em vez de você ter que escolher entre 5, você tem apenas 3 depois dessa, né, de ter certeza nesse conteúdo aí. Veja que você sabe uma apenas afirmativa e você já eliminou 2 alternativas, porque ambas aqui, tanto a letra A quanto a letra E, não contemplam aquela que você tem certeza que está correta, tá? Então, cuidado com a possibilidade de eliminação, sem afobação, e releia se for necessário, tá bom? Nesse caso aqui, como a gente sabe que a número 5 é a única que está errada, a alternativa correta para essa questão é a letra D. Então, como eu falei, pessoal, prestar atenção, ler aquele texto inicial, ele é muito importante. Com calma, você lê as afirmativas para tentar descobrir, se não aquela que vai resolver a questão, pelo menos para eliminar nas outras, né, como a gente acabou de ver ali anteriormente, tá bom? É isso, pessoal, agradeço a quem teve paciência de assistir o videozinho, não ficou tão curto quanto eu queria, mas como era o primeiro, eu fiz questão de me estender um pouquinho mais e explicar de uma maneira um pouquinho mais detalhada, tá bom? Tá, queria agradecer a paciência de todos aí, quem ficou até o final, assistiu o vídeo inteiro, prestou atenção, tá? Vou tentar resolver mais algumas dúvidas que vocês tiverem aí durante essa caminhada de aulas remotas, né? Caso tiverem alguma outra dúvida ou sugestão para algum vídeo, é só entrar em contato, eu vou tentar atender todo mundo. E prestigiem os vídeos dos professores aí, para que a gente continue a produzir esses conteúdos para vocês, tá bom? Valeu!